Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa primeira aula assíncrona de equações diferenciais aqui, tá? Essa primeira semana eu vou tirar ela para poder fazer algumas revisões sobre o conteúdo. Por que eu vou fazer essas revisões? Porque eu não sei se vocês lembram, mas a gente já tinha até marcado uma primeira avaliação quando a pandemia foi instaurada e o calendário foi suspenso. Então a gente já tinha visto o conteúdo da primeira prova, tá? E a gente já iria aplicar essa prova, a gente já tem marcado para até o próximo sábado, se eu não me engano, de aula. Então tá. Então o que eu vou fazer aqui? Como é um conteúdo de revisão, eu deixei claro lá no Moodle, nas atividades, o que vocês devem fazer. Primeira coisa, dar uma lida bem clara, bem profunda sobre o material que eu passei para vocês, que é a minha apostila, tá? E utilizando como side alguns livros que estão lá nos materiais auxiliares, tá? Que está na primeira parte da disciplina. Lá tem alguns livros que vão dar mais algum foco. Eu também postei alguns vídeos, mas os vídeos não são tão aprofundados assim sobre alguns tópicos do que a gente tem aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma leitura atenta do material e eu vou resolver os exercícios aqui em sala de com vocês, tá? Tentando dar pontos específicos sobre o conteúdo que já foi ensinado. Então, de novo, eu não vou ensinar novamente o conteúdo, a gente vai só fazer uma revisão, tudo bem? Uma revisão por meio dos exercícios. Eu vou separar aqui em 3 pontos. O primeiro a gente vai ver, né, equações diferenciais: ordem, classificação, linearidade, solução, problema do valor inicial, o PVI, e depois a gente vai ver as equações de primeira ordem, algumas soluções. Então, como é que eu vou dividir? Essa primeira aula vai ficar até classificação e linearidade. Depois eu vou fazer uma segunda aula falando só sobre os PVIs, tá? E dando introdução às soluções de equações de primeira ordem. Tudo bem? E aí a gente fecha essa primeira semana de revisão com esse conteúdo e vocês vão fazendo alguns questionários durante a semana. Tá? Na nossa aula síncrona, na quarta-feira, tá? Eu já também vou continuar algumas explicações e aí a gente tira dúvidas, tá? Quem ficar com dúvida na leitura do material e nessa aula de exercício, basta tirar na aula síncrona, tudo bem? Ou então agendar o atendimento. Então vamos aqui ao exercício. Então, o primeiro exercício que a gente tem na apostila, lembrando que eu espero que vocês façam uma leitura bem atenta, fazendo pontos aí, tá? E tentando ao máximo tirar as dúvidas, mas vamos lá. Nas equações diferenciais a seguir, defina sua ordem, a variável independente e diga a sua linearidade. Então, basicamente, a primeira parte da matéria a gente já mata com todas essas questões, já falando tudo que é possível. Tá? Então, nas equações diferenciais, vamos dizer a sua ordem, definir, né, a sua ordem, quem é a variável independente e qual é a linearidade dessa equação. Para fazer resolução aqui com vocês, eu vou utilizar um software aqui que ele escreve equações, então fica mais fácil para mim poder escrever as equações. Então, vamos aqui à letra A. Então, o que eu tenho? Eu tenho a equação 1 menos x, y duas linhas, menos 4x y' mais 5y igual a cosseno de x. Perfeito? Então, essa daqui é a minha equação diferencial. Então, vamos com calma. Por que eu sei primeiro que é uma equação diferencial? Porque ela é uma equação, envolve a igualdade de dois valores, de duas grandezas, e em uma das parcelas dessa equação, o que eu tenho? Derivadas. Perfeito? Então, por isso o nome, equações diferenciais. Elas envolvem derivadas. Perfeito? Como eu posso aqui observar, eu conto as derivadas que eu tenho. Eu tenho uma derivada aqui, e essa derivada é a derivada de segunda ordem, derivada duas vezes da função y. Nessa parcela aqui eu também tenho outra derivada, então aqui eu tenho a derivada de y uma vez, então de primeira ordem. E aqui eu só tenho a função y. Então, para definir a ordem da derivada, o que eu preciso olhar? A ordem da equação diferencial? Basta eu olhar qual é a ordem da maior derivada que eu tenho na equação. Então, dentro dessa equação, a maior ordem que eu tenho é segunda. Então, portanto, a gente responde a primeira coisa. A ordem da equação diferencial será 2, por causa da derivada segunda da função y. Perfeito? Então, por causa da derivada segunda da função y, que aparece nessa parcela, a ordem da minha equação será 2. Perfeito?
Quem é a minha variável independente? Se vocês observarem aqui nessa equação diferencial, vocês têm duas variáveis. A variável y, que é a função que a gente está tomando as derivadas, e a variável x. Então, aqui direto você já tem quem é a variável independente. A variável independente é aquela da qual você não toma derivada em toda a equação. Ou seja, se vocês observarem aqui, qual é a variável que eu não tomo a derivada? É x. Então, a variável independente é aquela que não apresenta derivadas. Portanto, nessa equação que eu tenho aqui, tá? Qual é a minha variável independente? Então, a gente tem que x é a nossa variável, vamos colocar assim, ó, independente, perfeito? Então, x é a nossa variável independente, pois dela eu não se tenho derivada na equação. Conclusão, qual é a variável dependente? É a variável que você toma a derivada. Então, nesse caso, é a variável y. Então, a variável dependente será aquela que possui derivadas na equação. Outra forma de você perceber quem é a variável dependente é aquela que não é a independente, perfeito? Mas é melhor vocês tomarem a consciência de que é aquela que tem derivada, perfeito? Logo, temos que y é a nossa variável dependente. E aqui eu faço uma observação. Se y é a nossa variável independente, dependente, o que eu posso afirmar sobre essa equação diferencial? É que quando eu resolver ela, a minha solução não será apenas um único valor, será uma função. E é uma função em quem? É uma função em x, pois x é a nossa variável independente. Perfeito? Por fim, ele pede qual é a linearidade dessa equação diferencial. E a linearidade é simples. Basta você observar a equação e observar se não existe coisas não lineares com a variável dependente. O que é ter coisas não lineares? É você ter uma função aplicada sobre y, tipo um logaritmo de y, um seno de y ao quadrado. Então, isso já tira a linearidade. E outra coisa que tira a linearidade é você ter a própria variável y vezes alguma derivada, tá? Então, você observa que aqui na equação você não tem nada disso, tá? Você tem y apenas só y e o coeficiente que acompanha y não depende de y, que é o caso desse coeficiente aqui, ó, 1 menos x. E desse aqui, menos 4x e aqui 5. E não há nessa equação alguma coisa aplicada a y. Perfeito? Então, temos que se trata de uma equação diferencial linear. E essa equação diferencial é ordinária ou não é ordinária? Ela é sim ordinária, porque a variável y ela só está derivada em relação a uma única variável, que é x. Como que eu sei isso? É simples, só tem duas variáveis, é x e y. Como x é independente, então essa derivada aqui, ó, ela tem que estar sendo tomada em relação a x. Então, eu poderia reescrever essa equação de outra maneira. Eu poderia escrever ela assim, ó, 1 menos x igual a dy, aqui duas vezes, dx, menos 4x, dy dx, mais 5y igual a cosseno de x. Então, observa, por que eu posso reescrever a equação diferencial assim? É só uma nova forma de escrever a derivada. E eu escrevo a derivada em função de x. Portanto, se trata de uma equação diferencial ordinária, pois você só tem a variável dependente derivada em relação a uma única variável. Se você tivesse a variável dependente derivada em mais de uma variável, aí ela não seria ordinária, ela seria parcial. Então, trata-se de uma equação diferencial ordinária de segunda ordem linear. Perfeito? Vamos para a letra B. Deixa eu descer aqui também. Então, a letra B, ela tem lá o seguinte, ó, é a equação, desculpa, p à quinta, d à quarta, y dt à quarta, menos t ao cubo, dy dt igual a menos 6y. Perfeito? Então vamos lá.
ordem da equação diferencial, ordem da maior derivada. Qual é a maior derivada que você tem aqui? É a parcela d² y dt². Então, conclusão, isso aqui é a derivada quarta da função y. Então, a ordem da equação diferencial é 4, ou ela é quarta ordem. Perfeito? Depois de descobrido qual é a ordem, vamos descobrir quem é. Deixa eu só lembrar aqui, a variável independente e dependente. Então tá, olhando para a equação, pega quem não tem derivada. Então a derivada está em y. Então quem não tem derivada é t. Perfeito? Então aqui a variável independente será t. Tranquilo? Pois ela não tem derivada. A variável dependente será aquela que não é t. Então, nesse caso, é y, perfeito? Mas lembrem-se, é melhor e mais confiável você falar que a variável dependente é aquela que tem derivadas. Então, nesse caso, a variável y. E aí, então, se a gente for procurar a solução dessa equação, a solução dela, tá, vai ser uma função em função de t. Perfeito? Em função de t. Agora, falta verificar a linearidade. Então, vamos olhar sobre y. Aqui dentro da equação, tem alguma função aplicada em y? Não tem. É somente y, então, até esse ponto linear. Agora, olha as derivadas. Ó, eu tenho derivada aqui e derivada aqui. E observe que quem multiplica a derivada é só t, que é a variável independente. Conclusão, trata-se de uma equação diferencial linear. Perfeito? Então, a equação diferencial é linear. Perfeito? Não vou nem colocar linear. Ela é ordinária? É ordinária sim, tá? Pois o y é uma função apenas em função de t, pois a gente está colocando só a derivada em função de t. Então, ordinária, tá? Na verdade, todas vão ser ordinárias porque é o tópico do nosso conteúdo. Uma coisa que é interessante é a gente reescrever, às vezes, a equação diferencial em uma notação. Eu não sei se vocês lembram, mas em sala de aula eu ensinei a vocês a escrever a notação da função f maiúsculo, tá? Que é o seguinte, essa f maiúsculo, ela é toda a sua equação diferencial e o lado de cá é igual a zero. Então, para você encontrar que função é essa, você vai colocar aqui dentro quem? A variável independente, que nesse caso é a função x. Depois você vai colocar quem é a variável dependente e todas as suas derivadas que surgem na equação diferencial. Então, nesse caso, a minha variável dependente é y e todas as suas derivadas são a primeira e a segunda, tá? Então, você vai reescrever essa equação dessa forma. Mas quem vai ser essa função f? Essa função f nada mais, nada menos do que essa própria equação, tá? Só que a diferença é que o cosseno, ele passa para o lado de cá negativo. Então, pega o cosseno, passa para o lado de cá. Vai ficar tudo isso daqui igual a zero. Perfeito? Opa. Tudo isso daqui igual a zero. Então, a minha função f de x, y derivada primeira, y derivada segunda, é toda essa equação. Essa aqui é uma forma muito útil quando a gente for procurar a solução ou provar que uma função é solução. Então, a gente reescreve a equação dessa forma. E essa daqui, como que ela ficaria reescrita dessa forma? A mesma coisa. Então, ó, f de... Quem é a variável independente? É t. Quem é a variável dependente? É y. Escreve todas as derivadas de y. Então, a gente viu que a ordem é 4, não é? Então, você vai ter a derivada primeira, a derivada segunda, a derivada terceira e a derivada de ordem 4. Perfeito? Ordem 4. Então, essa será a função f. Então, a função f ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. A função f, tá? Então, qual que é ela? Basta eu pegar a equação e reescrever ela, passando o termo de cá para cá. Como ele era negativo, vem para cá positivo, e do lado de cá só me sobra zero. Tranquilo? Então, vamos para a letra C. Então, partindo para a letra C, nós vamos ter a seguinte equação diferencial. Então, x, aí é 2 pontos, então eu tenho que colocar aqui o acento, 2 pontos, tá? Menos, vamos abrir aqui, 1 menos, aqui uma fração, x, deixa eu colocar, somente no x. 1 ponto no x, tá? E esse x ele está ao quadrado, dividido por 3,
Aqui está multiplicando o x ponto mais x igual a zero. Então, essa daqui é a minha equação diferencial. Só lembrando o seguinte, x ponto, ou 2 pontos, o que vem a ser isso? A gente representa com x ponto ou x2 ponto as derivadas temporais. Derivadas temporais, que são derivadas em relação ao tempo. Tá? Então, eu poderia reescrever essa equação diferencial aqui da seguinte forma. Eu poderia escrever d ao quadrado x dt ao quadrado, ou seja, a derivada de x em função de t duas vezes, menos, vamos colocar aqui, ó, 1 menos, aqui eu vou colocar 1/3, porque aqui eu vou entrar com o seguinte, ó, d, deixa eu tirar aqui e colocar assim, tá, para não ter problema, então vai ficar aqui uma fração, então dx dt, e isso daqui está ao quadrado, perfeito, vezes dx dt, mais x igual a zero. Então, eu poderia reescrever essa equação diferencial como sendo essa equação diferencial, onde aqui é a derivada segunda em função de t, aqui é a derivada primeira em função de t, só que essa derivada está ao quadrado, e aqui você tem vezes a derivada primeira em função de t. Então, vamos lá responder a pergunta. Primeiro, qual que é a ordem? Então, a ordem da equação diferencial, já vou colocar que ela é ordinária, gente, a ordem da maior derivada. A maior derivada que eu tenho é essa derivada segunda, então é de ordem 2. Tranquilo? Qual é a variável independente? Variável independente é aquela que não tem derivadas. Então, se você observar aqui, quem que não tem derivada é t. Por que eu sei que é t? Porque eu estou derivando o x em função de t. Como não apareceu t, então a variável independente é t. Perfeito? Conclusão, a variável dependente é quem? É x, tranquilo? Então, aqui, ó, diferente dos casos anteriores, quando eu encontrar a solução para isso daqui, eu vou encontrar uma função em t, perfeito? Não uma função em x, uma função em t. Então, por fim, vamos descobrir se essa equação é linear ou não. A equação diferencial ordinária agora vamos lá. Primeira coisa, procura só x, tá? Verifica se tem alguma operação aplicada à função x ou suas derivadas. Então tá, vamos ver aqui, ó. Aqui não tem. Porém, observa que aqui eu tenho a derivada da função ao quadrado. Então, isso daqui é um termo não linear, porque eu peguei a minha derivada e apliquei uma operação sobre ela, nesse caso a operação ao quadrado. E ainda para piorar a situação, esse resultado eu estou multiplicando pela própria derivada da função, o que tornaria ela também não linear. Então, essa equação diferencial ela é não linear porque eu tenho uma operação aplicada sobre a derivada. Para ela ser linear, eu não posso ter aplicação sobre y e suas derivadas, obviamente. Tranquilo? Então, a equação é não linear. Perfeito? Se eu fosse reescrever essa equação como uma função f maiúscula, faria a mesma coisa. Quem é minha variável independente? T. Agora bota x e suas derivadas até de maior ordem. Tá? Então, é x ponto... Opa, errado, x ponto e x 2 pontos. Perfeito? Então, essa daqui é a minha função f e ela vai ser igual a essa própria equação do lado de cá. Tá? Eu já tenho a equação toda pronta. Perfeito? Eu poderia reescrever ela dessa forma aqui também. Tanto faz. Tranquilo? Então, essa foi a nossa letra C. Vamos para a nossa letra D. Então, para a nossa letra D, eu tenho essa equação diferencial que está aqui. Ó. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Ó. D ao quadrado u dx ao quadrado menos, agora vai aparecer uma fração, 4x menos 4, d u à quarta de u dx à quarta, que é igual. Aqui vai aparecer uma raiz quadrada, aqui não tem expoente perfeito, então uma raiz quadrada de 1 mais. Aqui vamos ter um parênteses, uma fração de u dx, e isso daqui está a quarta potência. Então, perfeito. Então, essa daqui é a nossa equação diferencial. Perfeito? Então, vamos à ordem. A ordem da equação diferencial
É. Então vamos à ordem da maior derivada. Eu tenho derivada aqui, derivada de segunda ordem. Eu tenho uma derivada aqui, derivada de quarta ordem. E eu tenho uma derivada de cá, derivada de primeira ordem. Então a de maior ordem, 4. Então a ordem dessa equação é 4. Perfeito? Vamos à variável independente. Então variável independente procura aquela variável que não tem derivada. Gente, você está derivando u em função de x. Então a variável independente é x. Perfeito? Quem é a variável dependente? A variável dependente é em quem você está derivando. Então, você não está derivando u em função de x, então essa variável dependente é quem? U. Perfeito? Então, a minha solução vai ser uma solução em x. Perfeito? E agora, quanto à linearidade. A equação diferencial é... Vamos colocar a equação diferencial ordinária, né? Pois ela o é. Então, essa equação é linear ou não linear? Então, vamos lá. Primeira coisa, procura a função u e verifica se ela tem alguma aplicação sobre a função. Gente, se você olhar para o lado de cá, ó, observa que você tem duas aplicações. A primeira, uma potência sobre a derivada de u elevado a 4, e depois você ainda tem uma raiz quadrada disso. Perfeito? Então, só essa parcela aqui já te dita. Isso aqui é uma equação diferencial não linear. Mas eu estou com uma parcela não linear da minha função. Tranquilo? Então, ela vai ser não linear. Se eu fosse reescrever ela como uma função f, seria f de variável independente, x, variável dependente, u, suas derivadas. Então, primeira, segunda, terceira e, por fim, quarta derivada. Tudo bem? Você tem que ir até a ordem da derivada maior. E qual seria a equação? Seria isso aqui tudo, só que a parcela do lado de cá, você transfere para cá, trocando o sinal. Então, de cá ela é positiva, passa para cá negativa, e do lado de cá fica igual a zero. Então, essa função que está aqui é a minha função f maiúscula, perfeito? Se você observar aqui, ó, observa que eu não tenho as parcelas U3, como por exemplo. Então, é porque o coeficiente dela aqui é zero, perfeito? Então, isso fecha a nossa parte de linearidade, tá? Ordem e variáveis independente e dependente. Perfeito? Vamos continuar. Pessoal, para a gente dar continuidade, o que a gente vai fazer agora? Vamos continuar com o exercício 2. O exercício 2 me pede o seguinte: verifique se as funções dadas são soluções das equações diferenciais apresentadas sobre o intervalo i de menos infinito a mais infinito. Vamos com calma. A primeira coisa que está me falando é o seguinte: verifique se as funções dadas são soluções. Então, observe que em todas as três alternativas eu tenho de cá uma equação diferencial e do lado de cá eu tenho uma função da qual ele me fala. Verifique se ela é solução. Então, para verificar se é solução, eu tenho que verificar se ela satisfaz aquela função f maiúscula. Se ela pega aquela função f maiúscula e leva ela no zero. Se ela pegar aquela função f maiúscula e levar ela no zero, então é sim uma solução. E agora, o que é esse intervalo? Esse intervalo é um intervalo que define o domínio da minha função. Como a minha função aqui é y, eu vou observar como que é a lei dela. Observa que essa função aqui ela não tem impedância nenhuma, ela pode ser qualquer valor. Por isso, de menos infinito a mais infinito. Lembrando que, normalmente, quando a gente não conhece a solução, a gente quer encontrar a solução, esse intervalo i ele vai ser definido em dois pontos. Primeiro, antes de começar a resolver, porque a equação diferencial ela tem que existir, e depois, quando você obtém a solução, que aí você pode modificar esse valor i. Perfeito? Então, vamos aqui para a nossa solução. Então, exercício 2. Então, a nossa primeira equação diferencial é o seguinte. Vamos colocar primeiro quem ele acha que é solução, que é a função y de x igual a 1 sobre 16 x à quarta. E a equação diferencial que ele nos propõe é a derivada segunda de y igual a x, y elevado a 1 sobre 2. Observem que essa equação diferencial aqui, ela é de segunda ordem, pois tem uma derivada segunda. A variável independente é x, pois não tem derivadas. E a variável dependente é quem não é a independente, então, nesse caso, y. E ainda mais, se trata de uma equação diferencial não linear, pois você tem uma operação aqui sobre a função y. Tranquilo? Mas para a gente verificar se uma função é solução, é ideal que eu escreva primeiro quem é minha função f maiúscula. Então, minha função f maiúscula ela é, nesse caso aqui, x, y, duas linhas.
e ela vai ser igual. Pega isso daqui, passa para cá, pega esse termo, tira e coloca de cá. Então, essa é a minha função f. Então, para me verificar se uma função ela é solução, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa expressão e substituir na minha função f maiúscula. Então, eu substituo aqui aonde tem y por essa função. Como aqui me pede a derivada segunda dessa função, eu preciso encontrar ela. Então, vamos às derivadas. Tomando as derivadas da função y de x igual a 1, deixa eu colocar aqui, 1 sobre 16x à quarta, temos. Então, vamos às derivadas. Primeiro, a derivada primeira, né? Então, a derivada primeira dessa função vai ser 1 sobre 16, que multiplica. Como isso aqui é uma constante, a gente mantém a constante, vamos derivar, então, x à quarta. A derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Então, isso aqui vai ser 4 dividido por 16, 1/4 de x ao cubo. Tranquilo? Tomando agora a derivada segunda, o que a gente vai ter? Pega, então, essa função. Então, 1/4 é constante, mantém, vezes, agora deriva x ao cubo. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Então, isso daqui vai nos dar 3/4 de x ao quadrado. Então, aqui eu tenho, então, calculado as duas derivadas. Então, como eu tenho as duas derivadas e a própria função, vamos, então, substituir nessa expressão. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou dar um Ctrl C aqui, e aqui embaixo eu vou dar um Ctrl V. Tá? Deixa eu descer aqui. Então, vamos substituir. X é a variável independente, mantém. Quem que é y? Y, é você lembrar, é 1 sobre 16x à quarta. Ah, desculpa, gente, aqui ficou faltando a derivada primeira, né? Eu me esqueci, perdão. Então, agora aqui, quem é a minha derivada primeira? Minha derivada primeira, 1/4 de x ao cubo. Quem é a minha derivada segunda? 3/4 de x ao quadrado. Então, essas são as variáveis que eu vou substituir na minha função f. Então, vamos. Quem é a minha derivada segunda? 3/4 de x ao quadrado. Menos x, que vai multiplicar meio ou y elevado a meio. Y é essa função. Meio não é a raiz quadrada? Então, vamos substituir isso daqui, ó, pela raiz quadrada da função 1 sobre 16x². Então, vamos aqui simplificar. Então, isso daqui permanece da mesma forma, menos x, que multiplica. Agora, vamos extrair essa raiz quadrada. Então, raiz quadrada de x à quarta vai dar x ao quadrado. Não precisa do módulo, já que x ao quadrado é sempre positivo. E raiz quadrada de 16 é 4. Perfeito? Então, isso daqui vai nos dar 3/4 de x ao quadrado menos x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, que é dividido por 4. E observe o interessante. Isso daqui não é sempre igual a zero. Na verdade, isso daqui só é igual a zero em um caso, quando o x for zero. Perfeito? Então, se o x não é zero, isto daqui não pode ser solução dessa equação. Como eu quero a solução no intervalo de menos infinito a infinito, então essa função aqui ela não é solução da equação diferencial. Pois isso daqui, ó, ela é diferente, tá? Deixa eu procurar aqui o símbolo de diferente, ele está aqui, de zero para todo x diferente de zero. Vou pegar aqui o x diferente de zero. Então, se o x é diferente de zero, isso daqui é diferente de zero, portanto, ela não pode ser solução. Tranquilo? Então, vamos para a letra B. Então, aqui na letra B, eu tenho a seguinte função. A minha função dada é u de t, deixa eu colocar um espaço aqui, u de t igual a t e elevado a t. E isso daqui, ele quer verificar a seguinte equação. D quadrado u du ao quadrado menos 2 du dt mais u igual a zero. Tudo bem? Então, é isso daqui que ele quer verificar se essa equação aqui satisfaz ela. Então, observa que aqui a gente já tem ela da forma f igual a zero. Então, já fica bem mais fácil a nossa vida. Então, a gente tem f de t, que é a variável independente,
U primeira derivada e U segunda derivada. Tudo bem? Então, ela é igual a essa expressão toda aqui, ó. Perfeito? Então, para determinar se isso daqui é solução dessa equação diferencial, a gente precisa substituir essa função aqui dentro. Tá? Para fazer isso, eu preciso calcular as suas duas derivadas, a primeira e a derivada segunda. Então, vamos a ela. Tomando as derivadas, temos. Então, vamos lá. Derivada primeira de U em função de t. Então, o que eu tenho? Observa que a minha função é t vezes z elevado a t. Então, como eu tenho duas funções em t, eu tenho que aplicar uma regra do produto para derivar. Então, vamos derivar a primeira, que é t. Então, a derivada da primeira é 1, vezes a segunda. A segunda é e de t. Então, e de t. Mais, mantém a primeira, multiplica pela derivada da segunda. Mas a derivada de e elevado a t é ela própria, e elevado a t. Tudo bem? Como o e elevado a t aqui está repetindo, eu posso pegar essa expressão toda aqui, ó, e tirar o e de t aqui e colocar ele em evidência nessa parcela, ó. Perfeito? Então, nós temos, colocando o e de t em evidência, e de t que multiplica 1 mais t. Então, a gente acabou de tirar a primeira derivada. Vamos tirar a segunda derivada. Então, tirando a segunda derivada em função de t, o que a gente tem? Vamos tomar a derivada dessa expressão. Então, deriva a primeira. A derivada de 1 mais t é 1 novamente, pois a derivada de 1 é 0 e a derivada de t é 1. Vezes a segunda, e elevado a t. Mais, mantém a primeira, 1 mais t, que multiplica pela derivada da segunda. Mas, novamente, a segunda é elevada a t e a sua derivada é e elevado a t. Novamente, observa, ó, eu tenho e elevado a t repetindo. Posso colocar ele em evidência. Então, eu vou pegar essa expressão, trazer para cá. Vou tirar o e elevado a t de cá, e isso daqui eu colocaria entre parênteses. Mas observa que esse parênteses aqui eu posso tirar. Então, eu fico 1 mais t, só que 1 mais 1 é 2. Então, 2 mais t, e elevado a t. Então, aqui eu tenho a minha segunda derivada, aqui eu tenho a minha primeira derivada. Então, vamos pegar essas expressões, mais a expressão da função u, e vamos substituir aqui na minha f. Então, ó, eu tenho aqui f de x, U primeira e U segunda, eu não vou substituir essas daqui por essas para não ficar extenso demais, tá? Será igual. Então, vamos lá. du ao quadrado dt. Opa, derivada segunda de u. Então, é essa expressão que está aqui. Vem para cá. Menos 2, que multiplica a derivada de 1 em função de t. Ó, a derivada de 1 em função de t. Então, é essa função que está aqui. Mais a minha própria função u. Mas quem que é a minha própria função u? É esta que está aqui. Então, ela vem para cá. Perfeito? Então, a gente vai ter o seguinte. Vamos, então, simplificar o máximo que dá para simplificar. Esse menos 2, eu posso, junto com o e de t, distribuir aqui dentro. Tá? E esse e de t eu também posso distribuir aqui dentro. Então, vamos pegar primeiro essa parcela. Vamos fazer ela aqui. Ó. Isso que está aqui, eu vou distribuir. Então, para cá e para cá. Perfeito? Então, peguei ele vezes esse e esse vezes esse. Menos. Agora, vamos pegar o 2 e o e de t e vamos distribuir também. Então, eu posso tirar aqui, ó, e vai ficar 2 vezes 1, 2 vezes e de t, tá? Então, ó, menos 2, 1 e de t, menos 2 e de t. Agora, menos 2 mais t e de t. Então, menos 2 t e de t. Tranquilo? E, por fim, mais t e de t, que é a última parcela. Então, agora vamos ver o que a gente tem. Eu tenho aqui, ó, mais t. Vamos fazer aqui. Ó. Vamos por partes primeiro. 2e de t. Menos 2e de t, 0. Tranquilo? Agora, mais t e de t. Mais t e de t, 2t e de t. Menos 2t e de t, eu teria mais 0 também. Mais 0 é quanto? 0. Conclusão. Esta função que está aqui, ó, u de t e mais e de t, quando substituída nessa expressão, leva ela a quanto? A 0. Conclusão, se levou a função f a 0, então é porque, sim, essa função é uma solução dessa equação diferencial. Perfeito? Vamos para a letra C. Na letra C, eu tenho a função x de t igual a cosseno de ômega t mais seno é sino, tá? Então, eu vou colocar sino para ele reconhecer como operação. Então, ômega t
Então, essa daqui é a minha função, tá? É a função que ele quer verificar se é a solução da seguinte equação diferencial. X, dois pontos, então a derivada segunda temporal, mais ômega ao quadrado, e multiplica x igual a zero. Tranquilo? Então, quem que é a minha função f aqui? A minha função f é t, x ponto, derivada de x em função de t, uma única vez, e x, dois pontos. Então, derivada de x em função de t, duas vezes, tá? Então, ela vai ser igual a quem? A esta expressão que está do lado de cá, ó. Então, isso é a minha função f. Então, para essa função ser solução dessa equação diferencial que está aqui, basta pegar essa função e levar ela a zero. Se levar ela a zero, é solução. Então, vamos tomar as derivadas. Tomando as derivadas, temos. Então, vamos tomar a derivada primeiro de x em função de t apenas uma única vez. Então, vamos lá. Então, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem que derivar essa soma. Então, a gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu posso derivar essa função e derivar essa função. Só que quando eu for derivar essa função, eu tenho que perceber que ela é uma função composta. Porque a função normal seria cosseno de t. E aqui eu tenho cosseno de ômega t. Então, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então, vamos lá. Derivada de fora, que é a cosseno, é menos seno. De quem? Mantém quem está lá dentro. Então, ômega t. Agora, vezes a derivada do que está aqui dentro. É a regra da cadeia. Então, a derivada de ômega t é quem? É ômega. Perfeito? Mais, por causa desse mais, agora vamos para a derivada dessa função. A derivada que está fora, que é seno, é cosseno. De quem? Ômega t. Vezes a derivada do que está aqui dentro. Como é ômega t, a derivada de ômega t é ômega. Perfeito? Eu poderia simplificar aqui colocando o ômega em evidência, né? Então, a gente teria o seguinte, ômega e multiplica. Vamos colocar em ordem cosseno de ômega t menos seno de ômega t. Perfeito? Então, essa é a primeira derivada dessa função que está aqui. Certo? Vamos para a segunda derivada. Então, tá. Então, a segunda derivada vai ser a derivada dessa função que está aqui, ó. Então, deixa eu só... Então, vamos lá. X, então, dois pontos para cá, em t, que é igual. Então, vamos derivar isso daqui. Como o ômega é constante, mantém ele, não se muda. Tá? Então, vamos lá. Vamos derivar essa função. Cosseno de ômega t. Mas a gente já fez isso. Dá isso que está aqui, ó. Tá? Então, trocando a ordem do ômega, vai ser menos ômega seno de ômega t. Tranquilo? E a derivada de seno a gente já fez, da cosseno. Como eu tenho um menos aqui, vai aparecer um menos aqui. Tá? Então, menos ômega cosseno de ômega t. Tranquilo? Então, eu derivei essa função. Tá? Aqui. Então, agora eu posso pegar esse menos, colocar ele em evidência, junto com o ômega e tirar. Então, vai ficar menos ômega ao quadrado, que multiplica seno de ômega t, mais cosseno de ômega t. Tranquilo? Observa que aqui, ó, eu até voltei nessa expressão inicial, só que multiplicada pelo menos ômega ao quadrado. Tranquilo? Então, agora que a gente tem as derivadas, vamos verificar, então, se isso realmente resolve a nossa equação diferencial. Então, vamos pegar ela que está aqui, ó. Vamos copiar para cá e vamos substituir para ver se é verdade ou não. Tá? De novo, eu não vou trazer para cá as derivadas para não ficar muito extenso. Então, vamos lá. Quem é minha derivada segunda? É essa expressão que está aqui, ó. Mais ômega ao quadrado x. Então, eu vou colocar aqui, ó, o ômega ao quadrado. E quem que é a minha função x? A minha função x, ó, é cosseno de ômega t mais seno de ômega t. Agora, gente, eu quero que vocês observem o seguinte. Observem uma coisa interessante. Eu posso colocar o ômega ao quadrado em evidência, não posso? Posso. E observa que essa parcela não é idêntica a essa? É. E olha que essa que está aqui está com o sinal trocado. Então, pensem no seguinte. Isso daqui, ó, vamos supor que seria menos a. E do lado de cá você tem mais a. Menos a mais a é zero. Conclusão. Como a substituição dessa função na minha equação diferencial fez ela ser zero, conclusão, essa função aqui é solução.
Perfeito? Eu esqueci de colocar, mas vamos colocar aqui, ó. Então, y de x igual a 1 sobre 16x à quarta não é solução da equação diferencial ordinária. Não é. Agora, do lado de cá, a gente teve que é. Então, a função aqui foi u de t igual a t e elevado a t é solução da equação diferencial ordinária. Assim como nesse exercício aqui também a gente teve. Então, x de t igual a cosseno de ômega t mais seno de ômega t é solução da equação diferencial ordinária. Perfeito? Então, nós tivemos que nessa primeira aqui, essa não é solução dessa, e nas outras duas, as duas funções fornecidas foram soluções das equações diferenciais. Tranquilo? Então vamos para o exercício 3. Seja a função y de x igual a 1 sobre x. Então tá, vamos colocar então aqui, ó. Então seja a função y igual a 1 sobre x. A única coisa que ele me disse. Então a primeira coisa que ele quer, na letra A. Qual o domínio da função y? Qual o domínio da função y? Vamos lá. A gente tem que essa função aqui é uma função em x. Então, o domínio dela é eu encontrar todos os valores de x que tornam essa expressão matematicamente verdadeira. O que é tornar uma expressão matematicamente verdadeira? É eu verificar onde eu não tenho impedimentos nela. E se vocês observarem bem essa função 1 sobre x, por ela ser uma função racional, tá? Ela tem um denominador, eu não posso ter no denominador um número igual a zero, tá? Pois não há definição de divisões onde o denominador é zero. Conclusão, esse x aqui, ele não pode assumir qual valor? Zero. Todos os outros ele pode assumir. Então, o domínio dessa função, o domínio da função, então eu posso escrever o domínio da função d como sendo todos os reais. E aqui r, para colocar em reais, eu preciso escrever assim. Então, d é igual a todos os reais, com exclusão de um único conjunto. Qual que é esse conjunto? O zero. Então, eu tiro o zero desse intervalo. Ou seja, seria a mesma coisa que eu escrever de menos infinito até zero, tá? União de zero até mais, eu não preciso colocar o mais, infinito, perfeito? Esse conjunto que está aqui, ó, todos os reais menos zeros, é a mesma coisa que essas duas retas, de menos infinito a zero e de zero até infinito. Então, esse daqui fica sendo o domínio da nossa função. Então, se essa função aqui já for solução de alguma equação diferencial, ela só vai ser solução dentro desse intervalo. Então, a gente já tem essa primeira diferença. Se ela for solução, ela só pode ser solução dentro desse intervalo. Na verdade, é principal ainda que a gente tente definir um intervalo sem descontinuidades. Porque o que a gente quer é que ela, além de você fazer a equação diferencial, ela possua todas as derivadas, em todos os pontos, a derivada. Tá? Então, vamos mostrar então aqui na letra B, que é o seguinte, vamos mostrar que ela satisfaz essa EDO aqui. Ó. A nossa EDO é x, y' mais y, perfeito? Para eu poder mostrar que uma função é solução de uma EDO, eu escrevo a função f para minha função, então variável independente x, variável dependente y e a sua primeira derivada, e a nossa equação, faltou aqui o igual a zero, é essa primeira parte, perfeito? Então vamos às derivadas, tomando as derivadas, temos a nossa função é 1 sobre x, então eu vou reescrevê-la aqui como x elevado a menos 1, tudo bem? E aí a gente vai ter como derivada y' igual. Então a gente desce o expoente que é menos 1, vai ficar menos x, elevado, subtrai 1 no expoente, menos 2. Então essa daqui vem a ser a nossa derivada primeira, perfeito? Então, utilizando a função, a derivada primeira, vamos substituir na expressão da função f maiúscula e ver quanto que dá. Então, f de x, y' será igual a essa que está aqui.
Então, temos x que multiplica a derivada primeira, menos x ao quadrado, mais a própria função, 1 sobre x. Então, temos dessa expressão aqui, x vezes menos x ao quadrado, temos menos x elevado a menos 1, mais, e essa própria expressão aqui também vai ser x elevado a menos 1. Portanto, nós temos que isso aqui dá zero. Conclusão, essa função que está aqui, ela sim é solução da nossa equação diferencial, perfeito? Então, portanto, y igual, eu vou colocar assim, tá? A 1 sobre x é solução da EDO. Tranquilo? Então, isso foi a letra C. Então, já que essa função aqui, ela é solução da minha equação diferencial, eu preciso determinar, então, em qual intervalo eu tenho a solução. Porque pensem comigo, ó, a equação diferencial ela tem a derivada da função. E eu sei que essa função aqui, ela não tem o domínio como todos os reais. Conclusão, se o domínio não é todos os reais, eu sei que essa função ela não é diferenciável no zero, pois o zero é um ponto de descontinuidade da função. Então, vamos escrever isso, ó, em como o x igual a zero é um ponto de descontinuidade da função, temos que ela não será derivável nesse ponto. Perfeito? Então, ela não é derivável no x igual a zero. Se ela não é derivável no x igual a zero, esse domínio aqui não pode ser o domínio da solução da EDO. Porque eu preciso ter um domínio onde toda a solução possui derivada. Então, o que eu vou fazer? Eu escolho o maior domínio que está em uma dessas partes. Ou eu escolho o ramo da esquerda, ou eu escolho o ramo da direita. Então, o que eu poderia definir aqui, ó, é um possível intervalo para a solução da EDO seria, então eu posso definir esse intervalo como sendo uma dessas duas partes. Então, por exemplo, o ramo esquerdo aqui, ó, de 0 até mais infinito. Então, este daqui fica sendo um possível intervalo para a minha solução da EDO. Lembrando que ele não é único, então eu poderia ter o ramo de cá, tá? Então, a parte esquerda da minha função. E também tem algum subintervalo dele, como, por exemplo, de 1 até 5. Tá? Mas a ideia para a solução é que ela seja o maior intervalo possível. Tudo bem? Então, pessoal, vamos dar continuidade. Vamos, então, agora para o exercício 4. Então, no exercício 4, ele quer o seguinte. Primeiro, mostre que a função x de t igual a c1 cosseno de t é solução da seguinte equação diferencial. Então, vamos já colocar aqui, ó, 4. Mostre que a função x de t igual a c1 cosseno de t é solução da seguinte equação diferencial. Derivada temporal 2 vezes de x, mais a própria função x igual a zero. Então, ele quer que a gente mostre que isso é solução dessa equação diferencial. Tá. Vamos aqui primeiro entender o que ele quer. Quando ele quer que a gente mostre que uma função é solução, ele quer que a gente substitua essa função nessa expressão. E o que eu quero que vocês observem é que aqui eu possuo uma constante. E observa que na questão não me foi falado nada sobre essa constante. Então, eu vou assumir as maiores constantes possíveis. Então, eu vou assumir que essa constante ela é todos os números reais, com exclusão do zero. Por que com exclusão do zero? Porque o zero é uma solução trivial de qualquer equação diferencial. Então, não faz sentido eu ter a solução igual a nula. Então, eu vou desconsiderar o c igual a zero. Desconsiderando o c igual a zero, ao mostrar que isso é solução disso, na verdade, o que eu estou mostrando é que não apenas uma função é solução dessa equação diferencial, mas, na verdade, uma família de funções é solução. Perfeito? E aí ele vem com a segunda parte da questão, que é determine aquela solução onde a derivada dessa função no ponto π sobre 2 é igual a 4. Aí agora aqui o que ele quer é que você especifique quem é essa constante. Perfeito? Então vamos por parte, vamos mostrar primeiro que essa função é solução. Então, para mostrar que é solução, a primeira coisa, vamos montar aqui a nossa função f, onde a gente vai ter t, x ponto, a derivada temporal primeira, e x dois pontos, derivada temporal segunda. Perfeito? Isso vai ser igual, vamos pegar a expressão aqui para a nossa função x. Tá? Então,
tomando as derivadas da função, então vamos tomar as derivadas dessa função que está aqui, ó, C1 cosseno de t. Então vamos para a primeira derivada temporal. Então x ponto de t. O que a gente tem? Derivada temporal ou derivada primeira de C1 cosseno de t. C1 é uma constante, vamos mantê-la aqui. Então, beleza. Agora, qual é a derivada de cosseno de t? A gente sabe que é menos seno de t. Então, isso daqui será menos C1 seno de t. Tranquilo? Agora, vamos para a derivada segunda dessa função em relação ao tempo. Então, a derivada segunda de t vai ser igual a... Vamos derivar isso que está aqui. Então, menos C1 vezes a derivada de seno, que é cosseno. Perfeito? Então, cosseno de t. Então, essas são as nossas duas derivadas. Cosseno de t. Eu quero que vocês observem que a derivada segunda dessa função é o oposto dela. Perfeito? E aí isso já faz sentido aqui, ó, que a soma da derivada segunda mais a sua própria função ser zero. Tá? Mas vamos substituir para ver que não falta dúvidas, tá? Para não restar dúvidas. Então a gente vai ter o igual de k. Agora vamos substituir, ó, a derivada segunda é a própria função, mais ela aqui, a própria função. Tudo bem? Então o que a gente tem? Menos C1 cosseno de t mais C1 cosseno de t é igual a zero. Perfeito? Então, com isso, eu acabei de mostrar que, então, a função x de t igual a C1 cosseno de t é solução da equação diferencial ordinária. Então, o que eu acabei de mostrar é essa situação do lado de cá. Ó. Todas essas funções coloridas que estão aqui, elas são as famílias dessa própria função, C1 cosseno de t. Tá? Então, como essa daqui é uma família de soluções dessa equação diferencial, todas elas satisfazem a equação diferencial. Então, elas não têm uma certa condição. Então, todas elas satisfazem. Mas agora vamos continuar a pergunta, que é determinar a solução, onde a derivada primeira da solução no ponto π sobre 2 é igual a 4. Se a gente voltar aqui, ó, então o que a gente tem? Para encontrarmos, vamos escrever aqui, ó, x ponto, derivada primeira temporal, no valor π sobre 2 igual a 4, deveremos ter. Gente, o que a gente deverá ter? Olha que a derivada primeira não é menos C1 seno de t. Então, se é menos C1 c de t, vamos copiar isso daqui e vamos fazer o seguinte, ó. Então, o que eu preciso que a derivada primeira em π sobre 2? Essa é a derivada primeira. No π sobre 2, vamos trazer o π sobre 2 para cá. E eu quero que isso daqui seja igual a quanto? Igual a 4. Perfeito? Então, vamos resolver essa equação. Do lado de cá eu tenho 4. Mas e do lado de cá? Quanto que é seno de π sobre 2? Lembrando que π sobre 2 é 90 graus, seno de π sobre 2 é 1. Então, isso aqui fica menos C1 vezes 1. Perfeito? Só que menos C1 vezes 1 é menos C1. E, por sua vez, menos C1 igual a 4 é C1 igual a menos 4. Então, a solução para essa condição que tem aqui, ó, isso aqui a gente chama de condição. Então, para a condição derivada primeira temporal da solução em π sobre 2 ser igual a 4, é a função ou a solução x de t igual. Quem que é a constante? Menos 4. Perfeito? Então, menos 4 cosseno de t. Então, é essa função que está aqui, ó, que é a solução da equação diferencial cuja derivada primeira no π sobre 2 é 4. Então, agora observa que essa função aqui ela é específica, tá? Ela tem apenas um único gráfico. Se você vir cá, é esse gráfico que está aqui, ó. Então, observa, ó, ela sai do menos 4. E se você calcular a derivada aqui no menos 4, tá? Você vai ver que ela vai dar exatamente 4, que a inclinação dela está subindo, pois essa daqui é a solução. Tranquilo? Então, é isso aqui. Então, parece até a parte de solução e intervalos, a gente fica aqui nessa aula, tudo bem? Na próxima aula, então, a gente vai dar continuidade vendo os casos das equações diferenciais de primeira ordem e as suas soluções, variáveis separáveis e o fator integrante.
Tudo bem? Então, até a próxima.